Deus, então vamos iniciar a mensagem da palavra do nosso Deus para nós nessa noite, para nossa edificação espiritual, fortalecimento do nosso espírito, o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito através da palavra do nosso Deus. 1 Tessalonicenses no capítulo 5, versos 17 e 18, nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Repetindo, orai constantemente. Então nós devemos orar aos domingos na igreja, nós devemos orar no culto de oração, nós devemos orar quando nós nos levantamos pela manhã, nós devemos orar quando nós formos deitar, antes de dormir, nós devemos orar em todo o tempo, amém? Além desses momentos, o nosso devocional diário na nossa casa, no secreto do nosso aposento, do nosso local definido, escolhido, preparado para isso, na igreja, junto com o corpo de Cristo, nos unindo em amor, nos fortalecendo uns aos outros, e também em todo tempo, em todo lugar. Por isso, nosso Deus nos declara: orai constantemente. E se Deus está falando que é para mim, para você, orar constantemente, com certeza é porque nós precisamos. Nada na palavra de Deus é em vão, nada está gravado, registrado na Bíblia Sagrada é sem proveito, nada é sem valor. Tudo que está aqui tem um propósito, tem um proveito, tem um porquê, tem uma razão por estar aqui. Toda orientação, toda prescrição, toda instrução, todo mandamento, toda lei, todo ensinamento, tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso proveito, é necessário para nós. Então, quando o apóstolo Paulo, orando, intercedendo e escrevendo, ensinando, por meio de cartas, nessa ocasião, aos moradores, cidadãos de Tessalônica, chamados de Tessalonicenses, ele escreveu dessa forma: orai constantemente. Se nós formos olhar no contexto do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, nós vamos ver que tem ali instruções para não só essas, porque o foco principal da nossa mensagem dessa noite é sobre a importância da oração, do porquê é importante nós orarmos, mas aqui tem instruções para que nós possamos manter o Espírito Santo de Deus vivo, atuante em nós nos mantermos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nesse capítulo 5, especialmente entre os versos 12 ao 22, depois você pode ler na sua casa, não é propriamente o objetivo da nossa mensagem dessa noite, por isso nós não vamos ler, nós vamos nos atentar mais no aspecto da oração, da importância da oração. E aí nós vamos observar que na palavra do nosso Deus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, o verso 41, Mateus capítulo 26 e verso 41 nos diz assim o nosso Deus na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Repetindo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós poderíamos restringir a mensagem dessa noite falando unicamente sobre esse versículo, mas também não é a linha de desenvolvimento que nós
planejamos para nós nessa noite. Mas nós vamos fazer algum comentário sobre esse versículo, porque é importante nós compreendermos o que significa vigiar e orar, e por que nós devemos vigiar e orar. A resposta já vem logo a seguir, depois da vírgula: vigiar e orar. Por quê? Para que não entreis em tentação. Ou seja, para que eu não ceda à tentação, eu preciso ter uma vida de oração e também de vigilância. Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes as pessoas, nós conhecemos pessoas, não muitas, mas nós conhecemos pessoas que oram muito, que têm uma vida muito consagrada à oração. Às vezes a pessoa passa grande parte do seu dia orando, mas ela não vigia o quanto deveria. Ela está muito santificada enquanto ela está aqui naquele momento da oração. Aí ela sai para a rua, para ir no comércio, para resolver alguma coisa. Acontece qualquer probleminha ali, alguém dá uma pisadinha de leve no calinho dela, né? O próprio diabo já prepara a pessoa certa para fazer isso, porque o diabo sabe os nossos pontos fracos. Aí ele cutuca exatamente no ponto fraco da pessoa. Aí a pessoa já perde aquela santidade na mesma hora. Ela tem uma reação carnal. Então, por que acontece isso? Se a pessoa está orando, tem uma vida de oração, era para ela estar sendo santificada de verdade, para ela estar sendo uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Então, um dos aspectos que nós queremos salientar, enfatizar nessa mensagem, é que muitas vezes a pessoa ora, mas ora de forma errada. Então, nós precisamos compreender para que serve a oração, qual é o objetivo, por que nós devemos orar. Amém? E no desenvolvimento nós vamos falar mais sobre isso. Aqui já responde em parte, para que não entreis em tentação. Aí diz, em sequência, explicando: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por que o nosso espírito está pronto? Significa que eu já sou perfeito? Não. Significa que eu já nasci de novo, que eu já recebi um novo espírito regenerado por Deus, e agora eu recebo a natureza divina em mim, eu recebo a natureza de Deus, eu recebo aquilo que é próprio de Deus. Só que talvez, no exemplo que nós demos, talvez a pessoa ela não está compreendendo, ela não está discernindo, ela não está entendendo o que é que ela está recebendo de Deus, ou o que ela deveria estar recebendo de Deus, e nem a importância e a relevância do que significa isso. Olha, uma pessoa como eu, como você, pecadores, porque nós continuamos pecando, somos falhos, somos frágeis, a bem da verdade, porque aqui diz assim, a carne é fraca. Está dizendo que a carne é fraca, significa fraqueza mesmo, ou seja, a minha carne é fraca, um vírusinho de nada pode me derrubar, uma bactéria, qualquer enfermidade nos leva para a cama, vamos dizer assim, nesse sentido de uma enfermidade, uma febre, alguma coisa qualquer. Não houve recentemente uma pandemia? Não era um vírus? E não matou tanta gente? E parece que toda aquela comoção que houve, nós estamos falando, reportando a 2020, né? De 2019 para 2020, começou no início de 2020, se eu não me engano, a pandemia, foi até 2021 a fase mais crítica. Teve uma comoção, não só nacional, mas internacional, no mundo inteiro, mundial. E as pessoas ali, muita gente querendo entender por que Deus estava permitindo aquilo. A crentaiada foi tudo para o joelho, para a oração, para o jejum. Quem não era crente ficou preocupado do homem da foice passar a foice e levar a pessoa, porque ninguém quer morrer. A pessoa, ela até às vezes não liga muito para Deus, mas na hora que a coisa aperta, aí ela corre para os pés do Senhor, né? Ela lembra que Deus é que pode livrá-la da morte, livrá-la da enfermidade, livrá-la dos problemas. Então ali teve uma comoção, as pessoas, os crentes,
todo mundo falava de profecia e buscava entender, e estava todo mundo orando e jejuando e falando de Deus, e está perto de Jesus voltar. Olha só, irmãos, nós estamos chegando no final de 2024, praticamente 2 anos e meio no máximo, que passou a fase mais aguda da pandemia. Não tem 3 anos ainda. E cadê? Cadê aquele fervor? Cadê aquela comoção? Cadê aquela busca? Acabou. Está todo mundo fazendo como a Bíblia diz lá nos tempos de Noé. Estão casando, se dando em casamento, comprando e vendendo, comendo e bebendo, passeando. E nossa, Deus é bom. Todo mundo sabe falar alguma coisa. Não, mas Deus é bom em todo tempo. Aí a pessoa aprende uma palavra, isso é igual reza. A pessoa acha que ficar repetindo é o suficiente. É bom a gente falar essas coisas? Mas é bom a gente falar as palavras, as frases, com propriedade, porque o próprio Deus, ele é representado pela palavra dele. E quando nós falamos também o nome de Deus, ou o nome do Senhor Jesus, ou o Espírito Santo de Deus, nós estamos fazendo menção à pessoa de Deus, tanto na figura do Pai, quanto na figura do Filho, quanto na figura do Espírito Santo. Se eu chamo o irmão Joaquim por Joaquim, eu estou falando o nome dele, mas eu estou me referindo à pessoa dele. Se eu falo para Maria, eu estou chamando o nome da Maria, mas eu estou me referindo à pessoa, porque o nome representa a pessoa. Então, quando eu falo o nome de Deus, eu tenho que isso declai, eu tenho que isso decante, me cante, orecai, ore me cante, eu tenho que tomar cuidado. Não podemos pronunciar o nome de Deus em vão. Isso é mandamento bíblico. Tem muita gente pronunciando o nome de Deus em vão, até no meio dos crentes, até no meio dos evangélicos, dos cristãos. Por quê? Porque falta conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por isso é que nós precisamos estudar a palavra, meditar nas escrituras sagradas, examinar, que é diferente de simplesmente ler, é estudar mesmo, e vir aprender nos cultos, nas reuniões. O que nós temos recebido de Deus não é tão profundo, não é um ensinamento tão excelente como eu quero que um dia seja. Eu me dedico para isso, mas tudo aquilo que eu tenho recebido de Deus, eu tenho procurado compartilhar, tenho procurado ensinar, porque aquilo que nós recebemos de graça nós devemos dar. Isso também faz parte da vontade de Deus expressa na sua palavra. Se nós queremos obedecer a Deus e agradar a Deus e sermos mais abençoados, nós não podemos escolher algumas partes, alguns versículos da Bíblia e querer que tudo vá bem para nós, somente baseado naqueles versículos. Não, eu já sei esses versículos da Bíblia aqui, está tudo bem, e eu não preciso mais ficar orando, eu já batizei, eu já estou salvo, e vai por aí afora. Mas não é isso que nós estamos lendo aqui e procurando entender melhor. Está dizendo o seguinte: o Espírito está pronto para quê? Para ir para o céu, porque uma vez que nós já tivemos o nosso pecado original anulado através do sacrifício do Senhor Jesus, pago, comprado com a sua vida, com o seu sangue, nós teremos direito, expectativa de ir morar no céu. Porém, é preciso perseverar. Quem perseverar até o fim será salvo. E quem desanimar antes do fim, e quem esmorecer antes do fim, e quem ficar displicente, negligente antes do fim, e quem se desviar antes do fim, vai ser condenado. Passou a vida inteira servindo a Deus, obedecendo a Deus, mas nos últimos dias de vida a pessoa se afasta de Deus. Quantos exemplos bíblicos nós temos para comprovar isso que nós acabamos de falar agora? De reis, de sacerdotes, de homens que foram tementes a Deus, que fizeram grandes coisas, movidos por Deus, pelo Espírito de Deus, e que não foram salvos. Misericórdia. Por exemplo, parábola das 10 virgens.
5 prudentes e 5 negligentes, displicentes. 5 estavam vigilantes, vigiando e orando, conforme o versículo que nós lemos agora. Vigiando e orando e esperando a hora de ir ao encontro do noivo. Quando o noivo chamou aquelas que estavam vigilantes, que tinham azeite nas suas lâmpadas, foram a encontrar Euriclai e Eurecanteai, ao encontro do seu noivo, o Senhor Jesus. As demais pereceram. A Euriclai e Eurecanteai, porque não tinham luz. A falta de luz significa pecado. A escuridão simboliza o pecado. Então significa que a pessoa já estava contaminada pelo pecado, ela não estava mais na luz. Por quê? Porque não estava vigiando e orando. Em Marcos também, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, verso 33, também fala sobre esse mesmo assunto: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Esse chegará o tempo é para alguma coisa, ou para qualquer coisa, ou para todas as coisas. Por exemplo, a hora da nossa morte. Nós não sabemos quando vai chegar a nossa hora, quando Deus vai nos recolher. E se chegar a nossa hora e nós não estivermos em santidade, no sentido bíblico, conforme nós explicamos agora, estivermos em pecado, nós incorremos no risco de não entrar no céu, de perder a salvação. Misericórdia. Então, nós precisamos vigiar a nós mesmos, especialmente o nosso coração, porque do nosso coração procedem as fontes de vida. É do nosso coração que procedem coisas boas ou coisas más. Se o nosso coração for bom, for puro, as nossas palavras, as nossas atitudes serão boas, serão puras. Se pelo contrário, o nosso coração estiver cheio de coisas más, de egoísmo, de inveja, de falsidade, de engano, de avareza, de injustiça, de tudo que é mal, de tudo que é impuro, a nossa boca e as nossas atitudes também demonstrarão o que tem no nosso coração. Amém? Então, se nós queremos conhecer uma árvore, ou seja, nós queremos conhecer uma pessoa, o caráter de uma pessoa, nós devemos examinar os frutos que ela está produzindo. Se os frutos forem bons, a árvore é boa, porque uma árvore boa não produz frutos maus. Mas se os frutos forem maus, as atitudes, o comportamento da pessoa, aquilo que ela faz ou deixa de fazer, se for mal, é porque o interior dela está sendo mal. Dentro dela, o coração dela tem maldade. Então, ainda é tempo, porque Deus é misericordioso. Se você está nessa condição, que você não está conseguindo produzir bons frutos, ou se você produz em parte bons frutos, mas muitas vezes você produz maus frutos, então você precisa buscar de Deus, orar mais, vigiar mais, jejuar mais. Muitas vezes as pessoas pensam que nós devemos imitar os outros. Nós devemos imitar o Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus viveu como homem aqui na terra, e Ele é que tem que ser a nossa principal fonte de exemplo. Eu posso admirar um testemunho, um comportamento de um homem de Deus, verdadeiramente de Deus, temente a Deus, uma mulher temente a Deus, posso, mas o exemplo mesmo tem que ser do Senhor Jesus. E como que era a vida de oração do Senhor Jesus? Nós estamos falando sobre oração. Como é que é? Jesus orava pouco, orava muito? Como é que ele orava? Ele tinha vida de oração ou não? Você poderia pensar, por exemplo, não, mas Jesus não precisava orar não, porque ele era filho de Deus, ele era homem, varão perfeito, nasceu sem pecado. Para que ele precisava orar? Ele não tinha essa necessidade que nós temos. A natureza carnal dele não era fraca como a nossa. O espírito dele era um espírito forte, porque ele era um homem perfeito, nasceu sem pecado. Então ele não precisava orar. O que a Bíblia nos diz sobre a vida de oração do Senhor Jesus? A Bíblia nos diz que Jesus orava praticamente todas as madrugadas. Não deixa claro
Glória a Deus que está trovejando e vai chover em nome de Jesus. A Bíblia não deixa claro que ele orava, se foram todas as noites, mas invariavelmente existem menções de que Jesus orava. Ele saía toda madrugada, é quase certo isso, e ia para um lugar em separado orar, certo? Ele tinha uma vida de oração, por isso é que ele era obediente a Deus, ele conseguiu obedecer a Deus em tudo, sem deixar nada a desejar, sem falhar em nada, porque ele tinha uma vida de comunhão com o Pai, e ele falava: eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai. Então, quando eu e você nós estivermos cheios da vontade do Pai, querendo, desejosos e nos esforçando para fazer a vontade de Deus, nós estaremos começando a ficar um bom crente. Enquanto a gente está pensando muito na satisfação dos nossos desejos, de recorrer a Deus em oração só para receber algo de Deus, não estou falando que nós não devemos orar para receber, não, estou falando só para receber, ou seja, os objetivos das minhas orações são para receber algo de Deus. Então eu estou sendo um homem só em parte espiritual, mas em grande medida estarei sendo um homem, ou estaria sendo um homem carnal. Por quê? Porque eu estou querendo que Deus satisfaça as vontades da minha carne, os desejos da minha carne, e aí nós incorremos no risco de não receber. Olha o que diz São Tiago capítulo 4, versos 2 e 3: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais, viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis, e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada. Aí que está o que nós estávamos falando agora. Porquanto pedis com a motivação errada. Eu posso pedir e não receber. Por quê? Porque eu estou pedindo com a motivação errada. Talvez o que eu estou pedindo para Deus é algo que Deus quer até me dar, mas se no meu coração o desejo que eu tenho ao receber, o uso que eu vou fazer daquilo que eu vou receber de Deus, for uma motivação que não agrada a Deus, estiver em contrariedade à palavra de Deus, eu não vou receber. Aí diz assim, e quando pedis não recebeis, não vai receber, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero receber um dinheiro, eu tenho uma causa na justiça, isso e aquilo. Para quê? Não, porque eu quero viver passeando, viajando. Passear e viajar é bom? É pecado? Não. Mas se você estiver pensando como cristão em ter mais dinheiro só para isso, você está querendo satisfazer os seus próprios prazeres, não está pensando em Deus, não está pensando no que Deus quer, porque às vezes Deus quer que você ajude alguém. Tem alguém necessitado, passando às vezes até fome, falta das coisas, precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer alguma coisa que depende de uma ajuda, e se você tivesse mais dinheiro, como você está pedindo, você teria condições de ajudar, quem sabe até já tem, e não ajuda, e não tem vontade de ajudar, não tem esse interesse. Então são coisas que nos impedem de receber as bênçãos. E aí nós observamos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus ensinou uma oração. Quando o Senhor Jesus ia orar, ele ia, conforme nós falávamos, ele ia sozinho. A Bíblia não relata nenhuma passagem em que Jesus ficou orando reunido com os seus discípulos. Tanto assim que eles não sabiam como é que Jesus orava. Eles não sabiam qual que era o teor, que tipo de oração que Jesus fazia. Eles souberam daquelas orações que Jesus fez em favor deles e em favor de nós, porque teve orações que Jesus fez que
que foram destinadas aos seus discípulos e também a nós hoje. Mas aquela comunhão, aquela intimidade, aquele tete a tete que Jesus tinha com Deus o Pai, como que ele falava com o Pai e como é que ele fazia, como que ele procedia ali quando ele estava na presença de Deus, o que acontecia, eles não sabiam, tanto assim que eles pediram para o Senhor Jesus: ensina-nos a orar. Foi ou não foi? Eles pediram: ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles estavam vendo que através daquelas orações do Senhor Jesus, Deus estava agindo. Jesus ia de madrugada para a oração, num lugar, no monte, num lugar separado, no meio de uma mata, enfim, em algum lugar. Sempre ele ia para um lugar ermo, um lugar isolado, e ficava lá, só ele e Deus, orando. Ele descia de lá ao raiar do dia, ficava a madrugada todinha orando. Nas primeiras horas do dia ele vinha, voltava, provavelmente tomava se ele não estivesse jejuando, ele tomava um café da manhã, comia alguma coisa, e depois falava: vamos para tal lugar, vamos lá para o templo, vamos em tal lugar. Aí quando ele chegava naqueles lugares, o que acontecia? Milagres. Aí Deus manifestava o seu poder, a sua glória, e operava os milagres. Mas por quê? Porque Jesus já estava cheio de are glodelai decanteai, estava cheio de Deus, do Espírito de Deus, e a vontade de Deus já tinha enchido o seu coração. Então quando ele saía, ele tinha discernimento, ele tinha revelação. Por isso que às vezes a pessoa nem falava alguma coisa e ele já sabia o que a pessoa tinha para falar. Discernimento espiritual, revelação. Às vezes as pessoas, e mesmo assim ele respeitava, como ele respeita sempre, o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio. Ele perguntava para a pessoa: o que queres que eu te faça? Ah, eu quero ver. Então veja, seus olhos sejam abertos. A pessoa via, o milagre era instantâneo. Então os discípulos ficavam admirados com aqueles milagres de Jesus, mesmo que estavam convivendo com ele dia a dia. Até que chegou um momento que eles falaram: nós precisamos aprender como é que funciona isso, precisamos aprender o que é que ele ora, como que ele ora, para Deus fazer tudo isso que tem feito. E aí eles pediram, e Jesus ensinou a oração conhecida como Pai Nosso, a oração modelo, que está lá em Mateus capítulo 6. Nós não vamos lê-la toda, você pode depois ler na sua casa, na sua Bíblia, mas o mais importante que nós queremos ressaltar dentro dessa linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo é o que está no verso 10 do capítulo 6 de Mateus. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quanto nós negligenciamos esse versículo, essa instrução de oração: venha o teu reino. Ah não, Senhor, me dá isso. Ah não, Senhor, faz isso para mim. Ah não, Senhor, faz aquilo o fulano, faz aquilo na vida da ciclana, converte o A, o B, o C, muda o coração. Senhor, toca no coração para ele me dar isso. É tanta coisa que a crentalhada pede, mas na hora de pedir isso aqui, parece que come com farinha, né? Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso? Que nós devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra, assim como ela é no céu. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E a nossa? Imperfeita, má e desagradável. É tudo ao contrário. A vontade da nossa carne é contra a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou que o nosso espírito luta contra a nossa carne, e a nossa carne luta contra o nosso espírito. Nós queremos fazer o bem, terminamos fazendo o mal. Não queremos fazer o mal, terminamos fazendo. Então, ou seja, é as duas naturezas que existem dentro de nós, porque o homem nasce contaminado pelo pecado.
a natureza terrena, humana, está contaminada pelo pecado, e a natureza divina que nós recebemos com o novo Espírito, ela vem impregnada com o que é puro, com o que é santo, com o que é bom, com o que é perfeito, com o que é agradável, é a vontade de Deus. Então nós precisamos aprender a orar para que a vontade de Deus se cumpra em nós, em mim, se cumpra em cada um de vocês, porque assim é que nós estaremos cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para nós. Quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós teremos que prestar contas de todos os nossos atos a Ele, e Ele vai nos perguntar: mas o que você fez? Eu te dei isso, te dei aquilo, eu te capacitei nisso, te capacitei naquilo, eu mandei você fazer isso, mandei você não fazer aquilo, e o que você fez? E aí, o que nós vamos falar? Porque Ele vai falar assim para nós, ó: servo bom e fiel, passa ao gozo do teu Senhor. E para o infiel: afasta de mim, e o infiel será lançado no fogo do inferno. Misericórdia. Então, nós falamos assim, não é que Deus é um Deus que está sempre com desejo de nos punir, não é isso, mas Deus, Ele é fiel a Ele mesmo e a sua palavra. Aquilo que está na palavra de Deus vai se cumprir. Aquilo que não está cumprindo ainda nos dias de hoje, vai chegar um tempo que vai se cumprir. Porque, por exemplo, no que nós acabamos de falar agora, o julgamento final, ele só vai acontecer imediatamente antes das bodas do Cordeiro, porque os impuros, os maus, os pecadores, aqueles que não vão viver com o Senhor Jesus no céu, não vão participar das bodas do Cordeiro, eles não vão nem entrar no céu não entra pecador. Não sei se é no paraíso, eu não sei onde que vai acontecer isso, mas o julgamento daqueles que estão condenados, vai acontecer, eu creio pela Bíblia, eu entendo dessa forma, não está bem claro, mas é a minha interpretação, Deus me perdoe se eu estiver errado, mas eu creio assim, porque a Bíblia deixa claro que no céu não entra pecado, tanto assim que quem pecou, que já era de lá, que foi Satanás e os seus anjos, foram expulsos de lá, não permaneceu lá, foram expulsos. Então, nós, muito menos, que nem somos originários de lá, para entrar lá temos que estar santificado, lavado no sangue do Cordeiro, no sangue do Cordeiro, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, caminhando para o término da nossa mensagem de hoje, e nós já agradecemos ao nosso Deus pela chuva que Ele mandou, que está caindo ali fora, graças a Deus por essa chuva, glorificado seja o nome do Senhor. Estamos orando há muitos dias, pedindo, clamando pela chuva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa chuva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja em Mateus, no capítulo 26, no verso 39, sobre a questão da vontade, né, de Deus. O Senhor Jesus orando, ele orou. Diz assim, verso 39, do capítulo 26 de Mateus: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Essa deve ser a nossa oração. Nós podemos pedir algumas coisas para Deus? Podemos. Se nós não tivermos certeza de qual é a vontade de Deus, nós devemos sempre ter isso em mente e expressar isso para Deus. Deus, faça segundo a sua vontade, não seja como eu desejo, mas como tu queres, amém? Então nós finalizamos a mensagem de hoje. Agora a chuva está bem forte e nós precisamos até fechar ali a porta, mas está quente, então nós já estamos também no horário do encerramento do culto. Então nós só queremos mencionar aqui mais 3 versículos
para encerrar a mensagem, 3 ou 4 versículos. Salmos, glória a Deus, 115, não vamos ler esse salmo porque nós teremos que explicar e não é tão necessário agora. Marcos 11, 24, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé e já o recebestes, e assim vos sucederá. Repetindo, Marcos 11, 24, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé e já o recebestes, e assim vos sucederá. Amém? A mesma coisa está também em Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças por essa reunião, por esse encontro nessa noite, pela oração, pelos louvores, por tudo que já aconteceu aqui e pela mensagem que agora foi ministrada. Meu Deus, que essa palavra, essa mensagem alcance a todos, ó Deus, os presentes e aos ausentes que vão ver essa mensagem pela internet, através de outros canais, que todos sejam abençoados com essa mensagem, que essa palavra penetre profundamente, fortemente na mente, na alma, no coração, no espírito de cada um e produza transformações. Abre o entendimento, dá discernimento, ilumina, Senhor, para que possam assim, todos nós possamos assim compreender e receber do Senhor aquilo que o Senhor está passando para nós, está nos dando nessa noite, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu declaro todos abençoados, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus, glória a Deus.